Quinta-feira, dia da gente falar sobre os nossos direitos aqui no Correio Manhã. Hoje, Paulo Vitor Souto, que já está aqui comigo, vai tirar as nossas dúvidas sobre os direitos trabalhistas das mulheres. Não é isso, Paulo? Exatamente. Bom dia, Linda. seja bem-vindo. Bom dia a você, bom dia telespectador. Ainda há diferenciação com relação às leis trabalhistas entre homens e mulheres? Há uma diferenciação positiva. O legislador teve o cuidado de estabelecer algumas regras, não para discriminar, não para prejudicar as mulheres, mas pelo contrário, para protegê-las. E evitar discriminações, evitar resguardá-las em determinadas ocasiões, especialmente durante a gestação. E onde estão essas regras, assim, essas diferenciações? Elas são previstas diretamente na CLT, certo? A partir do artigo 372. Há um rol de direitos e abre aspas, deveres das mulheres também, mas os direitos e as regras que as protegem estão na CLT, como todas as outras leis trabalhistas. Olha, é o seguinte, você pode e deve participar dessa nossa conversa aqui com Paulo Vitor Souto através dos nossos contatos, tá? Inclusive pelo nosso WhatsApp, que já está aqui aberto comigo, 993-32-1212. Se você preferir, você pode ligar também e mandar a sua mensagem pelo 3216-5088. O importante é que você participe. Tem uma pergunta aqui, quais são os principais direitos que são assegurados às mulheres nessa legislação trabalhista que hoje está em vigor? São bastante amplos. Vamos tentar resumir aqui. O principal deles é a proteção da mulher durante a gestação, Linda. A estabilidade que a mulher tem durante o período de gestação. A estabilidade que se inicia a partir da concepção do feto, da criança, até o 5º mês posterior ao parto. Além disso, há a possibilidade das mulheres deixarem o emprego sem conceder o aviso prévio ao empregador quando o seu emprego for nocivo à gestação, obviamente quando ela estiver grávida. Há também a possibilidade dela mudar de função durante a gestação, caso a função desempenhada também prejudique a saúde da criança ou a própria saúde da gestante. Entre várias outras regras, questão de amamentação, que é permitido pela legislação que a mulher tenha 2 intervalos de 30 minutos durante sua jornada de trabalho, durante um certo período. A possibilidade de que a empresa estabeleça um local, crie um local nas empresas para que as mulheres tenham essa facilidade de amamentar as crianças no ambiente de trabalho. Não é toda empresa que é obrigada a fazer isso. Tem que ter pelo menos 30 mulheres empregadas com mais de 18 anos, certo? Nessa situação, a empresa é obrigada a ter esse setor, esse local para facilitar a amamentação das crianças junto ao local de trabalho. Entendi. Agora me diga uma coisa, a empregada gestante pode mudar de função durante a gestação e não conceder a questão do aviso prévio? É assim? Isso. Como é que funciona isso? Ela pode. Todo o empregado, a partir do momento que vai pedir demissão, ele é obrigado a conceder o aviso prévio ao empregador, do mesmo modo que o empregador tem que comunicá-lo quando vai ser despedido. Sendo que a gestante tem a possibilidade de não conceder, pedir demissão, sair do emprego, se realmente o emprego for nocivo à sua saúde, à sua gestação, certo? E ela é dispensada de conceder o aviso prévio. Ela não é obrigada a comunicar e, nesse caso, não será descontado esse valor da sua rescisão do contrato de trabalho. Também durante o contrato de trabalho, se não for um caso de rescisão, ela puder permanecer trabalhando e ela quiser permanecer, mas a sua função for nociva à gestação, à criança e à própria gestante, ela pode solicitar ao empregador que a mude de função, que a reloque durante o período de gestação. Obviamente, quando terminar a gestação, ela vai, quando voltar ao emprego, ser relocada na função e origem dela. Certo. Agora, qual o período da licença, né? Qual o período dessa licença e existe alguma possibilidade desse período ser prorrogado? Todo mundo pergunta isso, porque a questão principal mas eu ouvi falar que certas pessoas têm 6 meses de licença maternidade. De fato, a regra geral são 120 dias, ou seja, 4 meses. Ocorre que o serviço público, em alguns estados, em alguns municípios, já estendeu essa licença para 180 dias, num período de 6 meses. Também no setor privado, as empregadas seletistas têm a possibilidade de gozar de 180 dias. Mas para isso não depende só da empregada, Linda. Há necessidade da empresa formalizar uma parceria com o governo para chamar empresa cidadã, certo? E nessa situação, em troca de benefícios futuros em relação ao INSS, a gestante, a empresa que formaliza esse pacto com o governo, no final, dá o direito à gestante de gozar dessa licença maternidade de 180 dias, ou seja, 6 meses. É o prazo máximo permitido. Agora, a gente sabe que, infelizmente, alguns empresários costumam, e o brasileiro tem muito dessa de dar um jeitinho, né, de burlar algumas leis. Por exemplo, quando a mulher está nessa licença maternidade, e aí o patrão chama
num dia ou outro para fazer uma atividade específica na empresa. Isso não pode, né? Isso é contra a lei. Depende. A situação, como a gente sempre costuma alertar, a gestação é um período extremamente cuidadoso, necessita cuidados especiais para a gestante, para a mulher. Mas a gente tem que alertar que gestação não é doença. O empregador não pode exigir esforços desnecessários, esforços exorbitantes à gestante. E nem a mulher, nem qualquer outro empregado. A possibilidade, nesse caso, sim, da empregada se sentir discriminada pela gestação, pelo fato do empregador estar perseguindo pela gestação, sim, ingressar no Justiça do Trabalho e pleitear seus direitos. Mas a simples solicitação de fazer atividades diferentes da sua rotina... Não, mas durante a licença dela, ela está em casa, curtindo, gozando a licença maternidade dela. Então, e aí o empregado liga, vem cá, o empregador, né, no caso, vem cá que eu preciso que você faça tal atividade. Nesse caso é completamente indevida essa solicitação, do mesmo modo como a questão das férias, que muitos empregadores solicitam que os empregados venham trabalhar durante as férias. No período de licença maternidade ou de férias, é completamente proibido que o empregado volte à empresa para prestar qualquer tipo de serviço. Aqui uma pergunta da telespectadora. Olá, linda, bom dia. Eu estava de licença maternidade, voltei dia 4 de dezembro. E no dia 1º de fevereiro me demitiram. Isso está certo? Eu achava que seria 5 meses de estabilidade para poder demitir o empregado. E aí, Paulo? Vamos lá. Em tese está certo. Se você estava de licença maternidade até o dia 4 de fevereiro... Até o dia 4 de dezembro. 4 de dezembro. Aí dia 1º de fevereiro demitiram ela. Então, a sua estabilidade, ela é oriunda desde a concepção, desde o início da gestação, até 5 meses após o parto. Ou seja, se você estava de licença até dezembro, após o retorno ao emprego, a gestante, infelizmente, só goza de 1 mês de estabilidade. Então, nesse caso, a demissão ocorreu já em fevereiro, a demissão, infelizmente, está correta, desde que tenha sido pago todos os direitos trabalhistas da empregada. Aqui uma pergunta da Natália. É verdade que existe um projeto de lei de passar 10 meses de licença maternidade? Isso existe mesmo? Eu desconheço esse projeto de lei. Eu também, Natália. Apesar de eu achar que o prazo, uma opinião pessoal minha, foge da esfera jurídica, o prazo de 120 dias é muito curto para a gestante. É um prazo que realmente deveria ser ampliado para pelo menos, via de regra, 6 meses. Porque é muito pouco tempo passar apenas 4 meses junto a seu filho de forma direta, de forma contínua. A gente sabe que as empresas não podem ser penalizadas por isso. Nesse caso, o governo deveria tomar providências para ampliar esse prazo e, obviamente, resguardar a criança, que é a maior protegida na situação, a própria mãe e as empresas também. Aqui a preocupação e a pergunta também do Rafael da Torre. Ele diz o seguinte: a noiva dele é enfermeira, trabalha numa casa cuidando de 2 idosos. Aí um deles ficou doente e o patrão dela mandou ela ficar em casa até ele se recuperar. Até agora ele não ligou, já faz 3 meses. Além disso, não está pagando o salário dela. E qual o direito dela nesse caso? Nesse caso, há uma violação atende aos direitos trabalhistas. O empregador não pode simplesmente dispensar a sua empregada enquanto, por acaso, se cometido alguma doença, justificando, fundamentando o afastamento dela nisso. Se, por acaso, o empregador quer preservar o empregado e quer deixá-lo fora do ambiente de trabalho, no mínimo deve arcar com seus direitos trabalhistas, pagando salário, recolhendo INSS, pagando FGTS e tudo como é devido. Apesar de que esse afastamento por si só, durante um longo período de tempo, não é válido. Isso pode, inclusive, gerar uma rescisão indireta pelo fato dos direitos trabalhistas não estarem sendo respeitados, além de que pode se configurar um dano moral nessa possibilidade do empregador afastar sobre alegações infundadas, digamos assim. Às vezes o empregador ele comete o equívoco de dizer: não, eu não vou exigir que você... vou exigir o seu aviso prévio trabalhado, mas eu quero que você fique em casa. Isso não é permitido, Linda. Em tese seria muito bom para o trabalhador, mas na prática ele está retardando o pagamento das verbas decisórias do empregado. Entendi. Então, nesse caso, não é permitido. Aqui a pergunta do José Humberto. Ele diz o seguinte, que a esposa dele é doméstica, não trabalha com carteira assinada, o salário mínimo aumentou e até agora os patrões não repassaram esse aumento para a esposa dele. O que ela pode fazer? José Humberto, já há um erro grosseiro nessa situação, que é a situação de não ter a carteira assinada.
Qualquer empregado, qualquer vínculo trabalhista para ser formalizado deve ter sua carteira assinada. O não repasse, o não reajuste do salário mínimo é outra violação grave dos direitos trabalhistas. Nesse caso, você pode tanto requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho, que apesar de não estar formalizado, você pode até a Justiça do Trabalho requerer o reconhecimento do vínculo e posteriormente a rescisão dele, com o pagamento de todas as suas verbas rescisórias, da sua esposa no caso, além de que também você pode requerer as diferenças salariais do período do resto do salário mínimo que não foi pago até agora. Entendi. Olha, daqui a pouco a gente volta a conversar com Paulo Vitor Souto sobre direitos trabalhistas das mulheres. Ainda dá tempo de mandar sua pergunta, está chegando aqui alguns questionamentos das nossas telespectadoras. A gente agradece a sua participação. Manda mais pergunta que daqui a pouco ele vai continuar aqui. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse assunto aqui no Correio Manhã.